Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo à nossa segunda aula de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai começar esse módulo falando sobre redes. A gente vai falar como representar redes, vamos falar sobre como que a gente fala sobre redes e vamos introduzir algumas métricas, que são resumos da estrutura, e depois eu vou terminar a aula falando sobre características que nós encontramos em redes reais. Então, lembrando, né, rede é uma abstração que permite codificar relacionamento entre pares de objetos. Os objetos vão virar os vértices da minha rede e os relacionamentos, a existência deles, vai virar a aresta na rede. E a gente viu na aula passada diversos exemplos de redes, né? E uma coisa importante é falar sobre os tipos de objeto e tipos de relacionamento. E os objetos numa rede, eles podem ser idênticos, eles podem ser de tipos diferentes, eles podem ter atributos ou rótulos. Por exemplo, numa rede social, onde os objetos são pessoas, você pode ter atributos como nacionalidade, gênero, idade e por aí vai. A mesma coisa para relacionamentos. Relacionamentos podem ser simétricos, podem ser assimétricos como hiperlinks da web, podem ter diferentes intensidades, ser mais forte ou mais fraco, representados por pesos nas arestas e podem ser positivos ou negativos. Além disso, a gente vai poder ter diferentes tipos de relacionamento na mesma rede, dando origem ao que a gente chama de multiplex. Multiplex é uma palavra usada para representar redes com vários relacionamentos. Por exemplo, o relacionamento de amizade numa rede social e o relacionamento parentesco numa rede social. E a gente poderia ter outros relacionamentos, como colaboração e confiança. E o que é importante para a gente aqui, ao longo da disciplina, é que a rede captura a estrutura induzida pelo relacionamento. Nós temos diferentes classes de rede que nós vimos na aula passada. Redes sociais são redes onde os objetos são pessoas e os relacionamentos é algum tipo de relacionamento social entre pessoas ou grupo de pessoas. Temos redes de informação ou redes de conhecimento, knowledge networks ou knowledge graphs, está super na moda, que codificam algum tipo de associação entre informação. Por exemplo, a web é uma grande rede de informação. Wikipedia é uma outra rede de informação. Temos redes tecnológicas, que são redes construídas pelo homem, geralmente para distribuir algum commodity. Por exemplo, a malha ferroviária de um país, ou a malha elétrica de um país, ou até mesmo a malha de estradas de um país, todos são redes construídas pelo homem para escoar coisas, grãos, no caso da malha ferroviária, eletricidade ou pessoas. E temos redes biológicas, onde os objetos são algo que sai da biologia, como proteínas, ou espécie, ou células, e os relacionamentos são algum tipo de relacionamento biológico. Essa classificação, pessoal, é mais para referência. Algumas redes vão misturar essas coisas. Por exemplo, o Twitter é uma rede, e você não está em muita certeza se é uma rede social ou uma rede de informação. As pessoas se conectam no Twitter porque elas têm amigos lá, mas elas também se conectam para obter informação. Então, você pode dizer que o Twitter é uma mistura desses dois tipos de rede. Então, essas definições não são cartesianas, redes reais podem misturar essas coisas. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre falar sobre redes. Então, na aula passada eu mostrei várias figuras que eram desenhos de redes, E a gente faz isso porque a figura vale por 1000 palavras. Infelizmente, quando a rede começa a crescer, quando a rede tem milhares, centenas ou milhares de vértices ou mais, fica muito difícil desenhar a rede. A rede não revela nada sobre a estrutura porque você não consegue, o desenho não revela nada sobre a estrutura porque você não consegue desenhar ela quando ela tem milhares de nós. Então a gente vai precisar de outra maneira para falar sobre a rede, e uma maneira vai ser descrever a estrutura da rede. Então a rede ela pode ser caracterizada por uma matriz de adjacência, que a gente vai chamar de A. Essa matriz é uma matriz quadrada de n por n, onde n é o número de objetos, ou o número de vértices da rede. E uma entrada dessa matriz
a entrada A e J, vai ser 1 se o par de vértices I e J estão relacionados e 0 caso contrário. Então é uma matriz binária que codifica todas as arestas da minha rede. Todos os relacionamentos estão aí. Se a minha rede tiver intensidades, eu posso generalizar para codificar, em vez de 0 e 1, a intensidade do relacionamento na posição IJ dessa matriz. Então tem aqui um exemplo de uma rede bem pequenininha, de 4 vértices, com o desenho dela, e a matriz de adjacência correspondente. Repara que o vértice 1 está ligado ao vértice 2 e 3, então na linha 1 eu tenho o valor 1 nas colunas 2 e 3. O vértice 4 está ligado só ao vértice 3, então na linha 4 eu tenho o valor 1 na coluna 3. Repara que essa matriz aqui ela é simétrica com relação à diagonal principal, então A e J é igual a JI, porque o meu relacionamento aqui é simétrico. E repara que se eu te der uma matriz de adjacência, como no caso abaixo, né, é uma rede com 6 nós, você pode fazer o desenho, né, desenhar essa rede, fica aí o dever de casa para você fazer isso. Uma coisa legal aqui é que se você somar as linhas dessa matriz, você vai ter o número de relações daquele objeto. Então, por exemplo, se você pegar a linha 3 e somar, você vai obter o número 3, que é o número de relacionamentos que o vértice 3 possui. E como a matriz é simétrica, né, se você somar a coluna, você obtém o mesmo valor que a soma da linha correspondente. Muito bom. O problema aqui é que essa matriz de adjacência, apesar de ter toda a estrutura, toda a informação da rede está nessa matriz, ela é muito pouco intuitiva. Não dá para a gente entender de um nível intuitivo a estrutura da rede olhando para essa matriz. A matriz, eu gosto de dizer, é o DNA da rede. Tem tudo ali que você precisa para entender aquela rede. Só que a gente não usa, né, o DNA para descrever uma pessoa. A gente fala, em geral, de atributos da pessoa para poder descrever ela. E com redes não vai ser diferente. A gente vai precisar utilizar resumos da estrutura para oferecer uma intuição sobre a estrutura. Então, características estruturais são basicamente resumos que vão sair da minha matriz de adjacência. Você pode falar sobre o número de arestas de uma rede, você pode falar sobre a densidade, o grau, as distâncias, centralidade, homofilia, e tudo isso são resumos que você consegue extrair a partir da matriz de adjacência, e nós vamos falar sobre eles aqui na disciplina. Então, quais características devem ser avaliadas, né? Que tipo de resumo é importante falar? E aqui a resposta é depende. Depende do que você está interessado em saber da estrutura. Da mesma maneira que os nossos genes, né, que formam o nosso DNA, eles têm papéis diferentes, como sendo resumos do nosso DNA. Tá? Eles têm implicações diferentes, resumos da estrutura da rede também vão ter implicações diferentes. Mas a gente pode falar sobre o que faz de um resumo desse, né, uma característica estrutural ser importante. Então a primeira coisa é prever um determinado comportamento de algum processo. Então, por exemplo, se essa característica estrutural prevê um certo comportamento, então essa característica é muito importante para esse comportamento. E outra coisa é que isso pode não depender de outras características, ou seja, essa característica influencia diferentes processos. Então, um exemplo de uma característica desse tipo é a distribuição de grau. A gente vai falar muito aqui no curso sobre a distribuição de grau da rede. Porque, por exemplo, a distribuição de grau, ela determina e influencia o comportamento de passeios aleatórios e de epidemia em redes. E a gente não conhece muitas características que são fundamentalmente importantes. Uma das mais importantes, como eu comentei, é a distribuição de grau. A gente vai voltar a falar sobre isso ainda na aula de hoje. Então eu vou passar rapidamente pela notação que a gente vai usar. N vai sempre ser o número de vértices do grafo, e eu vou usar grafo e redes de maneira igual. E V é o conjunto de vértices, e a cardinalidade desse conjunto é o número de vértices. O número de arestas vai ser sempre a letra M de Maria, que é a cardinalidade do conjunto E. Então, dado um grafo com vértices e arestas, qual é o maior número de arestas que ele pode ter? Então,
o número de arestas que um grafo não direcionado pode ter, que uma rede pode ter, todo mundo está conectado com todo mundo, né? Está todo mundo relacionado. Então, o que eu vou ter é a combinação de n 2 a 2, né? Então, todos n vértices, todos os pares estão relacionados. Então, isso dá da ordem de n ao quadrado. Então, uma primeira métrica importante da rede é a densidade dela, que é a fração de arestas que ela possui. Então, quantas arestas ela tem, dividido por quantas ela poderia ter, que é a combinação de n 2 a 2. Então, ρ, que é a densidade da rede, é 2m dividido por n vezes n menos 1. Bom, o grau de um vértice da rede é o número de relacionamentos que aquele vértice possui. Então, a gente vai usar g de u para o grau do vértice u. E aí o problema é que cada vértice, né, tem um grau diferente. Cada vértice está relacionado a um número de vértices ou objetos diferentes. Então, como é que eu falo sobre o grau da rede? Ok? Bom, esse problema é o mesmo problema de falar sobre a característica de um conjunto de objetos. Tá? Você tem os objetos, cada objeto tem uma característica e você gostaria de falar sobre o conjunto, né? Como é que você faz isso? Então você pode usar a média, o desvio padrão, a variância desses números, ok? Ou você pode usar a distribuição empírica, olhar para todos os graus e fazer a distribuição deles. Tá? Isso vai te dar uma visão geral, mais ampla sobre esse conjunto. E isso é justamente o que a gente vai fazer para falar sobre o grau. Bom, o grau médio vai ser basicamente a média aritmética dos graus dos vértices, então eu somo todos os graus e divido por n. E eu também posso calcular isso de maneira direta, porque a somatória dos graus dos vértices de um grafo, de uma rede, sempre vai ser igual a 2m, onde m é o número de arestas, porque cada aresta tem duas pontas, então cada aresta aumenta o grau de 2 vértices. Então a gente pode simplificar, grau médio é 2m sobre n. Okay? Agora sim, vamos falar sobre a distribuição de grau. É uma distribuição empírica, porque eu tenho uma rede real, eu vou lá e vou medir, né, vou contar quantos vértices possuem um grau k. E vou dividir por quantos vértices eu tenho na rede, por nzinho. Então isso vai me dar, né, a frequência relativa de certo grau. Então k aqui é o grau, f de k é a frequência relativa de vértices que possuem aquele grau. Então, a gente vai falar muito aqui da CCDF empírica. CCDF quer dizer Complementary Cumulative Distribution Function, tá? Que é a distribuição complementar cumulativa. Okay? Então, basicamente, essa função me dá a fração de vértices que tem grau maior ou igual a k. Então, f de k pode ser escrito como 1 menos a soma dos vértices com grau igual a 0 até k menos 1. Okay? Vamos ver um exemplo dessa distribuição. Está aqui a minha rede com meia dúzia de vértices. Cada vértice desse possui um grau. Por exemplo, o vértice 1 tem grau 2, o vértice 2 tem grau 3 e por aí vai. Com esses graus, eu consigo calcular o grau médio, né? E também consigo calcular a distribuição de grau. Então, f de k aqui é aquela nossa distribuição. Então, a fração relativa, né, de vértices com grau 1 tem dois vértices com grau 1 sobre 6, e por aí vai, e com isso eu consigo calcular a CCDF. Então repare que a CCDF ela sempre começa com massa 1 de probabilidade, porque todos os vértices têm grau maior ou igual a 1, ok? E é uma função monotônica decrescente, né? Conforme o grau aumenta, eu vou ter uma fração de vértices menor com grau maior ou igual que aquele grau. Okay? Então essa a CCDF é algo que a gente vai usar muito aqui na disciplina. Vamos falar sobre distâncias. A distância é o menor caminho entre dois vértices. A gente vai usar a função d para falar sobre isso. Então d de uv é o comprimento do menor caminho entre u e v. E essa distância não vai estar definida quando não houver caminho. Se o e v estão em componentes conexas diferentes, então não tem caminho entre eles. Então um exemplo aqui, né, a distância entre o vértice 6 e o vértice 3, né, é 1, 2, 3. Daí a distância entre o vértice 7 e o vértice 1 é 2. Okay? E o importante aqui é que muitos caminhos podem realizar a distância entre dois vértices. Por exemplo, entre o vértice 3 e o vértice 6, cuja distância é 3, nós temos 1, 2, 3 caminhos diferentes.
em redes reais, isso vai acontecer com grande frequência. Muito bom. Agora, de novo, né, para cada par de vértices eu tenho uma distância, então eu gostaria de falar das distâncias da rede como um todo. Então, de novo, eu posso usar a média para calcular a distância média do grafo. Então, aqui vai ser a média entre todos os pares de vértices. Então, o numerador aqui é a somatória, né, das distâncias para todos os pares, e o denominador é a combinação de n2a2, que é o número de pares que eu tenho nessa rede. Muito bom. Eu posso definir agora outras métricas em função da distância. A excentricidade de um vértice é a maior distância dele a todos os outros vértices. Então, pego o vértice U, vê a distância de U para todos os vértices da rede, pega aquele de maior distância, isso vai ser a excentricidade do vértice U. Eu também posso falar do diâmetro, e o diâmetro da rede, basicamente, é a maior distância entre qualquer dois vértices. Então, repara que a excentricidade depende do vértice, né? Excentricidade de cada vértice, mas o diâmetro não. O diâmetro é da rede inteira, né? Então, o diâmetro da rede é a maior distância entre qualquer par de vértices. Muito bom. De novo, né, eu posso falar sobre a distribuição da distância, distribuição empírica, da distância entre os pares de vértices do grafo. É frequência relativa, novamente, né? Então, eu vou definir dessa seguinte maneira, né? F de D é o número de pares de vértices que estão à distância D, esse é o número numerador, e o denominador é o número de pares que tem na rede. Isso vai me dar a frequência relativa de pares de vértices que estão a uma distância Dzinha. Tá? Então, se eu pegar esse meu exemplo aqui, tenho vários vértices, ok? Eu poderia calcular, né, a frequência relativa para a distância 1, para a distância 2 e até para a distância 3, que é a maior distância desse grafo aqui. E aí eu poderia computar, né, a nossa distribuição empírica e a distribuição empírica CCDF. Bom, quero falar um pouquinho sobre clusterização, que é a medida de propensão de triângulos se formarem na rede. Então, um triângulo na rede é basicamente um ciclo de comprimento 3 ou uma clique de tamanho 3. Isso são sinônimos, ok? E o que é um quase triângulo? O quase triângulo é um caminho de comprimento 2, tá? Ou uma tripla conectada, também são sinônimos. Então, por exemplo, 2, 3 e 6 formam um triângulo nessa rede, e 2, 5 e 4 formam um quase triângulo. Repara que 2, 5 e 1 também é um quase triângulo, porque é um caminho de comprimento 2. Okay? Então repara que todo triângulo vai dar origem a 3 quase triângulos não ordenados, a gente vai falar sobre isso já já. E aí tem duas métricas na literatura para medir a clusterização, uma métrica local, onde cada vértice vai ter uma clusterização, e uma métrica global, que eu tenho um único valor para a rede. Então vamos começar com a primeira. Aqui eu vou ter a fração de arestas entre os vizinhos, que você pode pensar como sendo a probabilidade de dois vizinhos também serem vizinhos. Então, para cada vértice da rede, eu vou ter um número. Então está aqui a minha equação. No numerador, eu tenho a fração de arestas entre os vizinhos do vértice I, e no denominador, eu tenho o grau do vértice I, escolhe 2, né? Que me dá quantas arestas eu poderia ter no máximo, né, entre os vizinhos do vértice I. Tá? Então, se você fizer a conta, isso vai dar 2 vezes EI dividido por DI vezes DI menos 1. Então, se eu quiser a clusterização do grafo, eu poderia usar essa métrica, que dá um número para cada vértice, e fazer a média aritmética disso. Então, na clusterização local, eu consigo obter um número para o grafo, para a rede, fazendo essa média aritmética, somando a clusterização de todos os vértices e dividindo por N. Então vamos ver aqui um pequeno exemplo, né? Imagina que você tem essa rede com meia dúzia de vértices e eu quero calcular a clusterização local de cada vértice para depois calcular a clusterização média dessa rede. Então vamos começar com o vértice 1. O vértice 1 tem grau 3, então o denominador, né, é combinação de 3, 2 a 2.
E aí, se você olhar para os vizinhos do vértice 1, que é o vértice 2, 5 e 4, entre eles tem duas arestas, a aresta 2, 5 e a aresta 4, 5. Então a clusterização dele é 2/3. Se eu pegar o vértice 2, né, ele tem grau 4, então o denominador é a combinação de 4, 2 a 2, e entre os vértices, entre os vizinhos dele, que é 3, 6, 1 e 5, eu tenho só duas arestas, a aresta 3, 6 e a aresta 1, 5. Então a clusterização do vértice 2 é 1/3. Eu posso fazer isso para todos os vértices e depois tirar a média para calcular a clusterização dessa rede. Bom, essa métrica de clusterização local, ela não me dá a fração de arestas entre vizinhos do grafo inteiro como um todo, né? Se eu quiser o grafo inteiro, eu tenho que usar essa média, e essa média enviesa, porque ela não está considerando todos os triplas de maneira igual. Em particular, essa maneira de definir a clusterização vai favorecer vértices com menos vizinhos, com grau menor. Por quê, né? Bom, na nossa equação de clusterização, o denominador é a combinação de grau 2 a 2, que é da ordem do grau ao quadrado. Então, se você tem um grau muito grande, por exemplo, 1000, né, o seu denominador vai ser da ordem de 1000 ao quadrado. Então, a sua clusterização vai tender a ser muito baixa. Tá? E um outro problema aqui é qual é o valor da clusterização para vértices de grau 0 e vértices de grau 1. Então, imagina que isso aqui é a minha rede, é uma rede com duas componentes conexas, né? E tem vários vértices com grau 1. Então, quanto vale a clusterização local do vértice 2? Já que o grau dele é 1 e não faz sentido de fazer combinação, né, de 1, 2 a 2, que seria o denominador da minha equação. Então, eu tenho que definir essa clusterização como sendo 0 ou como sendo 1, né? Ou como sendo indefinida, não sei, para poder calcular a clusterização desse grafo. E o que você vai obter como um resultado vai depender dessa definição, okay? O que não é bom. Muito bom, então vamos ver a segunda maneira de calcular a clusterização, que é uma maneira global. E aqui eu vou ter um número só para a rede inteira. Então o que eu vou fazer é olhar para a fração entre o número de triângulos que o grafo, que a rede possui, e o número de pseudotriângulos, né, que o grafo possui. E um pseudotriângulo, né, é um caminho de comprimento 2, uma tripla conectada, tudo isso é sinônimo. Então, matematicamente, né, a minha equação vai ser essa aqui, C' vai ser 3 vezes o número de triângulos que o grafo possui, dividido pelo número de triplas conectadas. E esse 3 aí, multiplicando, é porque cada triângulo vai dar origem a 3 triplas conectadas, né? E uma tripla conectada, ela não é ordenada. Então, a tripla 1, 2, 3, imagina que o vértice 1, 2 e 3 são conectados, isso é igual à tripla 3, 2, 1, ok? Então, a gente não vai considerar a ordem aqui. Bom, então isso vai me dar uma métrica global. Repara que não é média dos vértices, é um número que eu calculo para a rede inteira. E também não vai ter problemas com vértice de grau 0 e vértice de grau 1. Tá? Os vértices de grau 0 não vão contar em nada, e os vértices de grau 1 podem contar contribuindo uma tripla, ok? Ou não, ok? Então, por causa disso, essa métrica é mais bem comportada a anomalias, a vértices com grau 0 ou grau 1. E o valor que você obtém para C' por uma certa rede pode ser bem diferente do valor que você obtém para C para a mesma rede. Então, nem sempre essas duas métricas vão ter o mesmo valor, ok? E as duas são utilizadas na literatura, é importante saber qual das duas você está usando. Bom, agora eu quero terminar a aula falando de 4 características muito importantes que foram observadas em diversas redes reais a partir do final dos anos 90, né, junto com o nascimento aqui de ciência de redes, Network Science. E essas 4 características eu gosto de chamar elas assim: característica de mundo pequeno, meus amigos são amigos, falta de normalidade e está tudo conectado. E eu vou explicar agora um pouquinho o que eu quero dizer com cada uma dessas 4 características. Então, o mundo pequeno, né, todo mundo já ouviu falar, It's a Small World After All, isso aqui é um brinquedo que tem lá na Disneylândia, né, que ilustra esse conceito, né? E de maneira intuitiva, isso quer dizer
que a distância média entre pessoas no mundo é muito pequena e o diâmetro também. Mas também não é só pessoas no mundo, ok? Redes, de maneira geral, vão ter essa característica de mundo pequeno, mesmo para redes muito grandes. Então, se eu pegar um pedaço da web com aqui 100 milhões de vértices, né? E você olhar para esse pedaço da web, é uma rede real, uma parte da web, você vai ver que a distância média entre duas páginas web é 7,5. É um número muito pequeno com relação a 100 milhões. Posso pegar uma rede de colaboração, aqui é uma rede social com pessoas, 1 milhão de nós, e a distância média entre duas pessoas dessa rede é 5, 4,9. Posso pegar uma sub-rede do Facebook com 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de perfis, ok? E a distância média é 4,5. Tá? Isso vai dar origem ao que a gente vai falar depois no curso, que é os 6 graus de separação, que talvez você já tenha ouvido falar de maneira intuitiva. E o que a gente está observando aqui não é só para essas 3 redes, ok? Para muitas redes reais, a gente vai ter essa característica. A rede é enorme, né? Milhões de vértices, e a distância média entre 2 vértices é muito pequena. Tá? Ordens de grandeza maior, aparentemente da ordem de log do número de vértices que a rede possui, log de n. Então isso eu quero dizer com característica de mundo pequeno, que é uma característica que você encontra em várias redes reais. Bom, vou pegar um exemplo do Facebook, onde isso foi estudado exaustivamente. Aqui eu estou olhando para a distribuição da distância ao longo do tempo, tá? Truncado em distância 10. Então nesse gráfico aqui, o eixo X é a distância, o eixo Y é a fração de pares que estão naquela distância. Então aqui nós estamos olhando para a distribuição empírica das distâncias. Tá? E as diferentes curvas mostram diferentes épocas do Facebook. Aqui o estudo é bem antigo, é de 2008 até 2011. O Facebook estava crescendo bastante nessa época, ok? Aliás, continua crescendo até hoje. E o que é interessante é que, apesar do crescimento, aqui tem o tamanho da rede, em vértices e arestas ao longo dos anos. Então foi aí de 56 milhões de vértices para 700 milhões de vértices, né? Um crescimento bem grande durante esse estudo, né? Apesar disso, a distância está diminuindo. Se você olhar com cuidado, você vai ver que a moda da distribuição, né, está chegando, que é em 5, né, está aumentando a massa de probabilidade em 4 e diminuindo a massa em 6. Então a moda se mantém, o pico, né, o que é a moda, está em 5, mas a probabilidade está andando de 6 para 4 com o passar dos anos. Então a rede cresceu um fator de 50 durante esse período, né, e as distâncias diminuíram. Tá? Muito bom. E o que é interessante a gente olhar para esse estudo é que eles calcularam a distância média, né, não só a distribuição da distância, e você vê claramente que isso tá diminuindo, tá? E o grau médio está aumentando, né? Então você pode achar que não, o grau médio está aumentando, a distância média está diminuindo, isso faz sentido, mas o que é muito interessante é que a densidade está diminuindo. Então a rede está ficando mais esparsa, a fração de arestas que a rede possui está ficando menor. Tá? E apesar disso, apesar da densidade ficar menor, o grau médio está aumentando e as distâncias médias, aí a distância média está diminuindo. Okay? Então essa é uma coisa que não é contraditória. Uma rede pode ficar mais esparsa, okay? E ainda assim o grau médio aumentar e as distâncias diminuírem. Então uma boa observação, está aí a referência para quem quiser ler o artigo que fez esse estudo. Vamos falar então da segunda característica, que é essa ideia de que meus amigos também são amigos, e o que eu quero dizer aqui é que se um vértice A está relacionado com o vértice B e C, então isso vai fazer com que B e C se relacionem com maior probabilidade, com maior chance. Basicamente isso quer dizer que a rede possui transitividade, né? Caminhos de comprimento 2 tendem a ser triângulos. Tá? E como é que a gente pode medir isso? Bom, a gente acabou de falar do coeficiente de clusterização como sendo uma métrica, né, para calcular, computar essa fração de triângulos perante caminhos de comprimento 2.
E aí a gente pode comparar isso com a densidade da rede. A densidade da rede é a fração de arestas que ela possui, que também pode ser interpretado como a chance de dois vértices escolhidos ao acaso serem vizinhos. Então você tira dois vértices da rede, qual é a chance deles serem vizinhos? Isso é igual à densidade. Okay? Então vamos pegar grafos agora diferentes, só para ilustrar. Esse grafo aqui é o grafo de sistemas autônomos, que a gente comentou na aula passada, da internet. Tem da ordem de 10 a 4 vértices. Tem aqui o Facebook e uma rede de coautoria na biologia. Vamos comparar a clusterização dessas duas redes, que é essa propensão de triângulos se formarem, com a densidade, que é a chance de eu pegar dois vértices e eles serem vizinhos. E o que você vai ver é que esses dois números são muito diferentes. Ponto 39 versus ponto 00056, ponto 14 versus ponto 0,00000026 e ponto 67, um número altíssimo, sobre 10 a menos 4, aí, menos 5. Ok? Então repare que se eu pegar dois vértices que têm um vizinho em comum, a chance deles estarem conectados é ordem de grandeza maior que se eu pegar dois vértices ao acaso. Okay? Então, o fato de dois vértices terem um vizinho comum, então A está ligado a B e C, faz com que B e C sejam muito mais prováveis de estarem relacionados do que se eu pegar dois vértices ao acaso da minha rede. E muito aqui é ordens de grandeza maior. Então, isso eu quero dizer com meus amigos também são amigos, que é um fenômeno que você também encontra em várias redes reais, e não só essas que eu ilustrei aqui. Vamos falar então sobre a falta de normalidade, e o que eu quero dizer com isso é que os graus dos vértices de redes reais são muito diferentes. Você vai encontrar muitos vértices com grau pequeno e poucos vértices com grau muito grande. Tá? É parecido com a distribuição de renda do Brasil. Né? Se você olhar para a distribuição de renda do Brasil, você vai ver que a grande maioria dos brasileiros tem uma renda relativamente baixa e tem uma minoria que tem uma renda extremamente alta, comparado, né, com a média ou comparado com a renda da maioria. Então vamos pegar isso aqui e olhar novamente para algumas redes, esse grafo de sistemas autônomos da internet. O grau médio é 5,9, então na média, né, um vértice tem 5,9 vizinhos, mas o grau máximo é da ordem de 2100, ok? Então muito, muito maior do que a média. Um vértice tem um grau aí gigante. Posso pegar a rede de citações, aqui é uma rede de informação, onde os vértices são artigos científicos e a citação entre eles. O grau médio é 8,6, então na média, né, um artigo vai ter 8,6 citações nesse dataset, mas o grau máximo é da ordem de 9.000. Então 9.000, né, é mais que 1.000 vezes a média. Tá? Então isso é uma característica, essa distribuição de grau, ela vai possuir cauda pesada, a gente vai falar sobre esse conceito em algumas aulas, e o grau de vértices de uma rede real, ele vai abranger diversas ordens de grandeza. Né? Vai de 8,6, se a média é 8,6, vão ter vértices com um grau menor do que isso. E vai desse número pequeno até esse grau máximo de 9.000. Então, ordens de grandeza de diferença. Novamente, essa ausência de normalidade dos graus é uma característica que você encontra em muitas redes reais. Não só nessas redes que eu mostrei aqui, mas em várias redes de diferentes tipos. Bom, é bastante diferente da distribuição normal. Então, por último, eu quero falar dessa última característica, que eu chamo de tudo conectado, que, na verdade, o que quero dizer com isso é que a maior componente conexa de uma rede real vai possuir quase todos os vértices. A gente chama essa componente conexa de componente conexa gigante. Então, repara que uma rede real ela não vai ser conexa, ela não vai ter apenas uma componente conexa. Em geral, redes reais têm várias componentes conexas. Mas o que é muito interessante é que a maior componente conexa domina a rede. Quase todos os vértices da sua rede vão estar nessa maior componente conexa. As outras componentes conexas
podem ser muitas, ok? Elas vão ter poucos vértices em cada uma delas. Nenhuma outra componente conexa vai fazer frente à componente conexa gigante. Então, isso que eu quero dizer com tá tudo conectado. Então, uma rede muito legal, que é muito pouco intuitivo isso, é olhar para a rede de sinônimos. Então, aqui é uma rede de informação, onde os objetos, né, os vértices são palavras, e a aresta significa que duas palavras são sinônimas, segundo o dicionário. Então eu construo essa rede com 23 mil vértices e a maior componente conexa tem 22 mil palavras, ou da ordem disso. Então é incrível, né, que você encontra uma transitividade nessa relação de sinônimo entre 22 mil palavras. São todas conectadas nessa componente conexa gigante. Repara que a rede não é conexa, tem palavras que não estão conectadas a essa componente conexa, pertencem de outras componentes conexas. E esse fenômeno acontece muito em redes sociais, na web e em redes biológicas. Não é uma característica apenas dessa rede que eu comentei aqui. Então, redes reais, elas estão quase sempre o que eu chamo de completamente conectadas. Elas têm uma componente conexa gigante. Bom, agora o que é interessante é que muitas redes reais possuem essas propriedades estruturais peculiares, como eu falei aqui, né? É uma distribuição de grau que não é normal, distâncias que são curtas, clusterização muito alta e conectividade da maior componente conexa, né? E isso é verdade, você olha para redes reais e você observa essas coisas. O segundo fato é que muitas redes diferentes possuem propriedades estruturais similares. Então essas observações que eu falei não é só para redes sociais, ou não é só para redes de informação, ou para redes biológicas, ou para redes tecnológicas. Essas observações, essas características, aparecem frequentemente em redes de diversos domínios, como eu mostrei aqui. Tá? Então, são dois fatos bastante interessantes, e a pergunta aí de $1 milhão, né, que está todo mundo querendo responder, é por que isso está acontecendo? Por que redes de domínios tão diferentes, criadas pela natureza, ou pelo homem, ou pela sociedade de maneira distribuída, têm características parecidas? Será que tem uma regra de formação por trás dessas redes que está dando a elas esse tipo de estrutura? Tá? E essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, no sentido que é uma pergunta muito quente, né? Tá todo mundo querendo entender isso, e é uma das perguntas que motiva ciência de redes, né? Network Science. Você vai encontrar algumas respostas na literatura para essas perguntas, inclusive nós vamos falar um pouco sobre isso quando a gente falar de modelos de rede, mas ainda não tem nada muito em definitivo, tá? E se você gosta desse assunto, você pode tentar ajudar aí a explicar por que redes tão diferentes têm essas propriedades tão particulares. Então, isso é tudo que eu tinha para falar aqui na aula de hoje. A gente se vê na próxima aula gravada ou na discussão com a nossa aula síncrona. Até já, pessoal!